Graça e paz, igreja. Graça e paz, Braúna, Birigui. Graça e paz a todos que nos assistem nesta noite. Queridos, hoje, infelizmente, a nossa igreja não está realizando o culto presencial. Diante dos casos que surgiram aqui em Braúna, nós decidimos, por uma medida sensata, e preventiva, não nos reunirmos, mesmo que fosse com todas as medidas de segurança. Decidimos tomar essa decisão justamente para prevenir o estado de saúde de todos os nossos queridos irmãos aqui da IBEB de Braúna. Tá bom, queridos? Então hoje, com pesar, não estamos aqui presencialmente. Estamos apenas o grupo de louvor reunidos, todo mundo com suas devidas máscaras, todo mundo se cuidando, se higienizando. Álcool em gel tem disponibilizado de monte aqui, viu, queridos? Então a gente não está aqui brincando com a saúde, a gente não está aqui achando que é apenas algo que vai passar rapidinho, apenas uma gripe. Nós sabemos que não é, nós temos consciência disso. Então hoje o nosso foco é para você que nos assiste aí diretamente da tua casa, tá bom? Que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe, que Ele possa reinar na tua casa. E que em nome de Jesus, pois no nome dEle há poder. Ele pode todas as coisas. Que no nome santo de Jesus isso acabe logo. Que as pessoas que foram diagnosticadas positivamente com o Covid-19 aqui em Braúna, vocês, queridos, não sei se estão nos assistindo nessa noite, que vocês sejam curados em nome de Jesus. Que a saúde de vocês seja restabelecida o quanto antes. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus, que Ele cuide de você, que Ele te cure, em nome de Jesus, e que isso acabe de uma vez por todas. Amém, queridos? Vamos lá para a palavra de Deus em Salmos, capítulo 63, verso 3 e 4. Diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Isso daqui, queridos, essa palavra significa simplesmente uma coisa: que independente da situação que você esteja enfrentando, a bondade do Senhor, ela é muito melhor que a nossa própria vida. Os nossos lábios louvarão o nome dEle, independente da situação, independente das circunstâncias. Nós o bendiremos enquanto a gente viver, enquanto houver o fôlego de vida, nós o louvaremos, nós bendiremos o nome dEle, e as nossas mãos estarão sempre levantadas, sempre para o alto, sempre em sinal de adoração, de rendição, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é quem cuida da gente, é Ele quem nos protege. Talvez você possa até me perguntar: Ele nos protege? Então por que Ele está permitindo isso tudo acontecer à nossa volta? Queridos, nós não entendemos totalmente os planos de Deus, mas no momento certo, na hora certa, você vai saber o porquê disso tudo. Talvez seja que Ele esteja te fortalecendo para coisas maiores. Talvez seja porque Ele está te preparando para coisas surpreendentes ainda para a tua vida. Nós não entendemos verdadeiramente, de verdade. Mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, e no momento certo nós vamos entender o porquê disso tudo que tem acontecido à nossa volta. E queridos, creia, louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor, independente da situação, independente do problema, porque Ele pode todas as coisas na tua vida. Apenas creia, apenas confie e deixe que Ele tome conta de você. No momento certo, na hora certa, você vai entender tudo, sem nenhuma dúvida. Você vai compreender tudo. Amém, queridos? Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. Estamos aqui
porque o Senhor tem nos dado livramentos constantes. O Senhor tem nos abençoado de uma maneira surpreendente, Pai. O Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado do nosso trabalho. O Senhor tem feito coisas inimagináveis na nossa vida, mesmo sem a gente merecer, Pai. Então, nada mais justo do que estarmos aqui em agradecimento ao Senhor, para louvarmos o Teu santo nome, para engrandecermos o Teu santo nome, Pai. E em todo tempo, Pai, estamos aqui para Te dar graças. Em todo tempo, Pai, a nossa boca está aberta para louvar o Teu nome. Em todo tempo, a nossa boca vai dizer palavras de gratidão a Ti, porque independente do que nos rodeia, independente da situação que nos cerca, o Senhor é o nosso Deus e sempre será o nosso Deus, Pai. Nós podemos dizer que no momento está tudo muito confuso. Por que será que o Senhor tem permitido tantas coisas acontecerem, Pai? Pai, eu sei que as respostas que nós precisamos talvez não virão agora, mas cabe a nós confiar em Ti e deixar que o Senhor cuide de tudo, Pai. Então estamos aqui dizendo, confiamos em Ti, totalmente, única e exclusivamente em Ti. Tu tens o controle da nossa vida, Tu tens o controle da nossa casa. E continue cuidando de nós, Pai. Eu sei que o Senhor tem o melhor para todos nós. E estamos aqui confiantes e dizendo a Ti, cuida de nós. E receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, palavras de gratidão. Receba, Senhor, em nome de Jesus, porque nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Como ar que eu respiro.
Deus, eu preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, galera. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Voltamos a estar sem ninguém na igreja, por uma precaução. Eu creio que um ato de sabedoria. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E eu, como pastor, eu não quero colocar a vida de ninguém em risco. Enquanto a gente estava aqui em Braúna com 0 casos, né? Eu estava acelerando todo mundo para vir logo para a igreja. Mas aí começa 1 caso, 2 casos, 5 casos, 6 casos, né? Pessoal do postinho de saúde está tudo contaminado lá, a grande maioria, né? E a gente ficou com muito medo, porque o pessoal do pelotão de frente está se contaminando e a gente está com muito medo. Nós temos 2 irmãs, obrigado, Nildo, que Deus abençoe. Vamos dar uma segurada nesse negócio, que a gente ganha mais, a gente tem a vida toda para se reunir e nós vamos passar a eternidade no céu. Como pastor é ruim pregar para a igreja vazia? Com certeza é, né? Mas se eu tenho todos como filhos, eu não quero colocar meu filho em risco. Amém, queridos? Então você, hoje da igreja de Braúna, da IBEB Braúna, da IBEB Birigui, estão todos em casa, né? Estou só com o pessoal do louvor aqui, que eles vão permanecer, mas todo mundo de máscara. Num lugar com 200 cadeiras tem 5, 6, 8 pessoas sentadas. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero trazer para você nessa noite uma palavra rema, uma palavra para você que está aí, de repente, numa situação de dificuldade. De repente você pode estar aí numa situação chata, com tanta notícia ruim, de morte, de coronavírus, de aumento de casos, né? Na nossa cidade ali, Birigui, não tem nenhum respirador disponível. É a notícia que a gente tinha até hoje de manhã. Então não vamos arriscar. Amém, queridos? Se preciso for na igreja de Birigui, domingo, a gente também faz só live e a gente não chama ninguém lá. Amém? Vamos estar cuidando, vamos estar em nome de Jesus Cristo abençoando as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Marcelinho, por favor. Esse aqui é o menino responsável por todas as filmagens. Tira sua máscara aí um pouquinho, vou ficar longe de você. Esse aqui é o nosso cara. Esse cara aqui foi o Senhor que enviou para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a Ju e todos que estão servindo no louvor, na diaconia, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque a gente precisa valorizar quem passa o nosso paletó, né? Só o cara do paletó aparece? Não, tem os caras atrás da câmera aí. Se não fosse eles, você na sua casa não estaria sendo abençoado. Então eu quero pedir para que toda a igreja ore pelo departamento infantil das nossas igrejas Birigui e Braúna, pelo infantil, pelos adolescentes, departamento de adolescentes, pelo louvor. O que mais a gente tem? Pela diaconia. O que mais? Me ajuda aí, gente. Em nome de Jesus, multimídia. Amém? Amém? É por aí, né? É isso aí. Pelo ministério pastoral, em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos sendo desafiados mais do que nunca a viver uma vida pela fé, não pelo que a gente está vendo nas notícias. A gente está sendo desafiado mais do que nunca a ter um andar mesmo através de Jesus, a ter um olhar espiritual de tudo que está acontecendo. Nós estamos sendo desafiados mais do que nunca a termos uma vida pautada pela nossa fé e não pelo que a gente está vendo nos noticiários, na guerra política generalizada lá em Brasília, tantos interesses políticos que a gente já não sabe mais em quem acreditar, poderes brigando entre si.
Nós estamos sendo desafiados como igreja a viver mesmo uma vida através da fé. Uma vida pautada pela palavra de Deus. Uma vida pautada por aquilo que a gente crê. E não por aquilo que a gente está vendo. E eu quero pensar com vocês uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra para o agora, para o mês 6 de 2020. Uma palavra fresca do Senhor. O título dessa mensagem: não andamos pelo que vemos. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir para que você abra a tua Bíblia ali no livro de Hebreus, capítulo 11, um texto muito batido e muito conhecido, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A pastora, como sempre, está ali comigo, ministrando, colocando os versículos, né, para você que está em casa. E a gente vai então, em nome de Jesus Cristo, poder acompanhar aí pelos versículos, em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 6, ele vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, né, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Em nome de Jesus, vamos orar. Paizinho, nós estamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, poupando os irmãos do culto presencial. A grande maioria estão nas suas casas. 95% da igreja estão nas suas casas. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo para que esse mesmo Espírito que está aqui nesse momento, aqui na tua casa, onde tem anjos do Senhor acampados, eu peço, Pai, que esse mesmo Espírito possa alcançar a casa do meu irmão, a casa da minha irmã, a galera do louvor que está aqui comigo nessa noite. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo para que o teu reino, que é soberano, se estabeleça dentro de nós. Que essa visão de fé, essa visão profética possa fazer parte do nosso dia a dia. Que nessa noite nós venhamos rejeitar o decreto da doença. Que nessa noite nós venhamos, Pai, rejeitar as notícias falsas. Que nessa noite nós venhamos rejeitar aquilo que vem do inferno. Que nessa noite, Paizinho, nós venhamos rejeitar tudo aquilo que não vem do céu para as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, através da nossa fé, nós venhamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem do céu para derramar nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso lar, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. Que nada venha nos abalar nessa noite, que nada venha nos abalar, Pai, nesse tempo de aumento de coronavírus. Que nada, Senhor, venha nos tirar da tua presença. Como sempre nós oramos aqui, Senhor, venha o teu reino e faz a tua vontade, assim na terra como no céu, no nome de Jesus. Ministra, Pai, no coração da tua noiva nessa noite essa palavra rema, Senhor. Que essa palavra ela venha cumprir, Senhor, o teu direcionamento para a vida de cada irmão, cada irmã que está na sua casa, de cada levita que está aqui comigo hoje, Pai, na tua igreja.
Venha o teu reino, Senhor. Faz a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Você que está na tua casa, queridos, eu queria pedir, em nome de Jesus Cristo, para que você ficasse comigo, para que nessa noite você não saísse da frente do seu celular, do seu computador, da sua televisão, onde você está vendo essa pregação. Não perca por nada. É um tiro curto, uma mensagem curta, mas eu creio, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai falar muito com você. Eu creio que de repente aquilo que você está buscando, aquela paz que excede todo entendimento, vai ser derramada na tua vida, na tua casa nessa noite. Amém, queridos que estão em casa. Amém, levitas que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A fé, irmãos, como eu sempre digo aqui, nós não precisamos ter fé para saber que isso daqui é um controle do data show. Não precisamos de fé. Nós precisamos de fé exatamente para crer naquilo que a gente ainda não está vendo. De repente, assim como algumas irmãs da nossa igreja estão com Covid, enfermeiras aqui em Braúna, de repente elas podem estar sem chão, de repente elas podem estar preocupadas ali agora, mas essa palavra, ela vem de encontro não só para as duas irmãs da nossa igreja, não só para a nossa irmã Maria Emiliano, não só, mas para todos de A a Z, da igreja de Braúna, da igreja de Birigui, e de repente algum irmão de outra igreja que não tem culto hoje e está com a gente aqui. Querido, se você tem a tua igreja, se você tem o teu culto, se você tem o teu pastor, e ele nesse momento ele está pregando, saia da nossa live agora e volta para a sua igreja, porque assim como eu tenho ciúme das minhas ovelhas, com certeza o seu pastor, que é o que cuida de você, tem ciúme de você. Eu te aconselho a você voltar para a tua live, para a tua igreja, porque na hora do sufoco é o teu pastor que vai te salvar. Amém, queridos? Tem que ter coragem para dizer o que estou dizendo aqui, e isso é do céu para a terra. Receba isso na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Assim como eu tenho ciúme do meu povo, das ovelhas que o Senhor me deu, com certeza o teu pastor, que ora por você nas madrugadas, quer muito ver você na live da tua igreja lá. Se você não tem culto na tua igreja, está com a gente hoje, seja muito bem-vindo. Você que é da nossa igreja aqui, da nossa igreja de Birigui, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, queridos, porque é uma palavra especial para esse tempo, onde na nossa região noroeste está tendo um aumento de casos de coronavírus. Compartilhe, chama a galera. Vai ser uma palavra para ficar guardada no nosso coração, uma palavra rema para a nossa noite, para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Você recebe isso? Em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. A fé, irmãos, ela é uma imagem do futuro. A fé te faz enxergar algo que você ainda não consegue ver, algo que ainda não existe, como se já existisse. É por isso que quando você pede algo para Deus em oração, termina a sua oração dizendo: Pai, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Quando você tem fé, você crê naquilo que você está pedindo a Deus, em nome de Jesus. A fé, irmãos, te impulsiona para frente. A fé fez dos homens do passado, homens bíblicos, exemplos para nós. A vida desses irmãos, dessas irmãs do Antigo Testamento e até do Novo Testamento se tornaram exemplos a serem seguidos por causa da fé deles. Eles viveram o que viveram, não simplesmente porque foram escolhidos para aquilo ou por um mérito, mas por causa da fé que eles tinham em Deus, que eles tinham em Jesus. A fé, irmãos, a fé, ela aprova as nossas ações. Irmãos, lá no Antigo Testamento, Caim e Abel, eles ofereceram sacrifício ao Senhor, mas Deus aprovou apenas a oferta de Abel, ao passo que desaprovou a oferta de Caim. Então, queridos, não é porque Deus faz diferença entre filhos, não é porque a quantidade de oferta de um foi maior do que a quantidade da oferta do outro, não tem nada a ver com isso.
Deus, ele não tem filhos prediletos, ele ama a todos de uma maneira igual. Ele diferencia quem é filho e quem é multidão. Mas se você é discípulo, se você é filho, ele te ama de uma maneira sobrenatural. A oferta de Caim, irmãos, foi uma oferta natural, de um coração pequenininho, mesquinho, como se ele fosse obrigado a levar aquilo. Sabe quando aqui na caixa de oferta da igreja a gente dá oportunidade para o pessoal ofertar, dizimar, ou a gente coloca o número da conta ali no WhatsApp dos irmãos da igreja local, e a pessoa, ela conta as moedas, ela faz conta de centavos, até os 0,5 centavos, ela não consegue, com o coração grato a Deus, colocar 5 reais a mais, 10 reais a mais. Ou então a pessoa está tão presa na lei que ela só dizima, porque ela fala, não, o dizimista, o Deus repreende o devorador. Mas de repente ela passa o ano todo e não dá uma oferta, e de repente um outro dá uma oferta, mas não dizima, quer só ali agradar, mas não cumpre a ordenança. Então não tem a repreensão do devorador através da palavra. Então, irmãos, a oferta de Abel, ela foi uma oferta de fé. Nós precisamos fazer nossa oferta com fé, com um coração grande, com um gesto de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Ofertar a Deus é um ato de fé, dizimar a Deus é um ato de fé. Você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, e isso não agradar a Deus. Você sabia disso, queridos? Depende tudo do teu coração. A gente sempre fala aqui que para Deus receber a oferta do irmão, da irmã, Ele precisa primeiro receber o ofertante. A gente prega isso já faz 5, 6 anos aqui nessa igreja. Sem fé está tudo desaprovado. Abel foi reconhecido como justo e Deus aprovou as ofertas dele. Então nós precisamos pensar assim com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está no nosso oculto. A fé, irmãos, ela vai além de aprovar o que fazemos. A fé potencializa aquilo que você faz para Deus. A fé nos ajuda a fazer sempre o melhor. Ninguém cheio de fé faz mais ou menos, ou faz pior. Quando a pessoa é cheia de fé, ela faz sempre o melhor. Ela faz com excelência, porque ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas. O melhor, irmãos, não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. É muito diferente uma coisa da outra, porque o melhor parte de um coração generoso, cheio de fé e grato a Deus. E sem fé, tudo vira uma obrigação. Tudo que a gente faz é uma obrigação. Eu tenho que ir porque eu estou na escala. Eu vou ter que pregar lá hoje porque não tem outro pastor. Eu vou ter que ir lá cantar. Você acha? Está todo mundo em casa, o pastor liberou todo mundo hoje, e eu tenho que ir lá cantar. Você acha que Deus vai receber esse louvor, essa adoração? Com certeza não. Você acha que Deus vai receber uma pregação assim? Não, não. Então, irmão, você percebe que não é só fato financeiro, mas é tudo aquilo que você faz. Nessa semana eu pedi oração para a pastora, pedi oração para alguns irmãos da igreja. Eu tenho certeza que uma grande porcentagem orou, porque são pessoas amáveis. Mas de repente tem aqui no falar, vou ter que ficar orando, velho. Vou ter que orar pelo irmão lá, não é assim? Mas enquanto você não pega uma doença, de repente você faz por obrigação. E de repente quando você passa, você fala, agora eu estou entendendo a importância de receber uma mensagem. Eu estou entendendo a importância de receber uma oração. Eu estou entendendo a importância da igreja, do estar inserido no corpo de Cristo, porque eu sei que isso faz a diferença. Nós temos o exemplo do pastor Messias em Buritama, que passou por uma operação punk há um ano atrás. A quantidade de pastores que o visitaram, de amigos que mandaram mensagem, que ligaram para o pastor Messias, para a irmã Sandra, eles são gratos até hoje. Eu lembro que na primeira reunião de pastor que o pastor Messias veio, da nossa associação batista, a alegria dele, da irmã Sandra, de estarem ali, a gratidão deles por cada pastor que mandou uma mensagem, por cada pastor que orou. Então agora aqui, com relação à comunidade de fé, da mesma maneira,
Nós precisamos andar por fé, nós precisamos ser abençoadores, nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser família. E isso através da fé, não por obrigação, não por constrangimento, mas porque o Senhor ama a quem dá com alegria, a quem faz com alegria, a quem ora com alegria, a quem serve com alegria, porque parte tudo do coração. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Ali em Lucas, capítulo 21, versículo 1. Lucas 21, 1. Ainda eu estou rouco do culto de domingo, daquele louvor da voz da verdade. Berrei que nem um cabrito aqui. Foi benção, né? Oh, Jesus, benção demais, né? Uns louvor antigo, né, Felipe? Glória a Deus. Esses menininhos modernos, gente, só quer saber desses cantor moderno. Esses cantorzinhos Nutella. Tem que ter uns dinossauros no meio aí, para poder dar uma salada com sustância. Não é assim, irmão Nildo? O irmão Nildo rodopiou essa igreja, chegou a voar a cadeira domingo aqui. Foi benção, né, irmão Nildo? Eita glória, eu também. Ainda bem que não filmaram nós, né, Nildão? Glória a Deus. Lucas capítulo 21, versículo 1 diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa viúva pobre. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas esta, né, a viúva, da sua pobreza, colocou todo o seu sustento que tinha. Então Jesus, ele na verdade, ele se admira da fé daquela mulher. Não que a quantidade do valor que você coloca no seu envelope move o coração de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas a fidelidade e o amor que você faz é o que move o coração de Jesus. É bem diferente. É bem diferente. Então, o texto fala que Jesus estava a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas ali na caixa de oferta, no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali as suas pequenas moedas, né? Então, a gente sabe que a moeda maior é de R$1, né? E tem a de 10 centavos, 5 centavos, que é menor. O texto fala então que foi 2 moedas pequenas. Então nem foi de R$1, foi de 5 centavos, 10 centavos ali. Não é assim? Foi moeda simples. E disse: Verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta aquilo que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, irmãos, que diferença absurda deve ter sido o valor que os ricos trouxeram e a insignificante valor da oferta daquela mulher. Todo esse dinheiro era para o sustento do ministério de Jesus e dos seus discípulos. A gente sabe hoje, queridos, que tem muitos aproveitadores. Eu não quero nem gastar tempo com isso, que não vale a pena. Não vale a pena. Vamos focar em Jesus. Vamos focar nos homens sérios, nos servos sérios, nas igrejas sérias e honestas, que ainda tem bastante. Tem muito pastor honesto. Tem muita igreja limpa, ética. Ainda tem. É por isso que é legal você ter a liberdade de você visitar onde você quer. E a hora que você falar: parei num lugar que esse cara tem vida com Deus, que essa igreja é limpa e honesta, então você para e você cria raiz ali. Aí você dá fruto naquele lugar. Aí você já para de andar, porque quando o pardal encontra a casa, ele para de voar nos outros ninhos. Amém? Então, que legal que você encontrou um lugar para você frequentar, que seja sério, honesto, limpo, ético, que é realmente uma comunidade de fé, uma família. Que legal. Glória a Deus por isso. Aí o texto está falando que o dinheiro que estava sendo lançado naquela noite era para o sustento do ministério de Jesus e para os discípulos de Jesus. A quantidade dos ricos em doar era muito superior. Se quantidade definisse oferta, estavam tudo de bom tamanho. Mas Jesus podia aplaudir então o gesto dele: nossa, esse doou tanto, esse fez isso.
e tal, né? Mas o Jesus vai e reprova, porque eles tinham dado aquilo só que sobrava. Não era um dízimo correto, não era uma oferta conforme as posses deles. E sim, era uma oferta. Vou sair daqui um pouquinho, queridos, em nome de Jesus, que eu estou derretendo. Mas a oferta deles era uma oferta daquilo que estava sobrando. E aquilo então entristeceu Jesus, porque Jesus sabe o que está no oculto, não é assim? Mas aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Então aquilo tocou o coração de Deus. Ela deu uma oferta de fé. A quantidade era insignificante, não dava para comprar uma bala. Mas o ato dela, a obediência dela, a fé dela naquilo que Jesus pregou naquela noite, moveu o coração do Senhor, porque ela entendeu a mensagem que tinha sido pregada. Aquela mulher trouxe ali, vamos por 20 centavos, e se tornou a mais bela, a maior e a mais valiosa oferta, porque foi com fé, e era tudo que ela tinha. E pela fé, o que fazemos se torna bem maior. Então, queridos, a gente aprende aqui que a fé, ela potencializa aquilo que você faz. A fé potencializa aquilo que você faz, porque você gasta tempo de qualidade em se preparar para servir. Você ora no secreto, você faz a sua devocional, você faz com integridade. Você não faz apenas para cumprir uma agenda da igreja. Você faz porque você ama adorar aquele que tem o dom da vida, aquele que te escolheu para servir. É muito diferente. Então nada é mais importante. Chegou um parente na tua casa no horário do culto, querido, eu estou indo para a igreja. Se você não se importar, eu estou indo para a igreja. Você quer ir comigo? Você quer ficar aqui na minha casa e eu vou para a igreja, depois da hora que eu voltar você me espera? Você quer vir no outro dia? Porque Deus é a prioridade da pessoa. Amém, queridos, até aqui? Em nome de Jesus Cristo. Engraçado que esse texto aparece na verdade um nó. Sabe quando dá um nó na nossa cabeça? Uma frase que nos deixa inquieto, pensativo, querendo saber o que a Bíblia quis dizer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Então tudo vai indo bem, até que, tem esse até que. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda está falando Abel comigo e com você. Como Abel ainda, ele poderia falar comigo depois de morto, falar com você depois de morto. Você não vai encontrar Abel pelas ruas falando como alguém, como se estivesse vivo, não. Mas o exemplo desse cara permanece de geração em geração. Para o escritor de Hebreus, ele disse aqui, para Deus, nossas ofertas têm algo a dizer a nosso respeito. Mano, às vezes a gente faz as reuniões, agora a gente está respirando um pouco, alguns trabalhos da igreja, devido ao coronavírus. Mas a presença da pessoa diz muito sobre ela. A maneira que a pessoa serve diz muito sobre ela. A maneira que a pessoa se reporta ao seu líder, ao seu pastor, diz muito quem ela é. A maneira que a pessoa trata o seu líder diz muito sobre ela. Diz muito sobre ela. A maneira que a pessoa se comporta dentro de uma igreja, numa reunião pública, diz muito sobre ela. A pastora está aqui como testemunha. Eu mexo nas minhas mensagens ali em casa, tem uma sala lá para isso. Eu não consigo ficar sem camisa quando eu estou preparando a mensagem. Você pode falar assim, pastor, isso é religiosidade, porque Deus vê o teu coração. Mano, mas eu não consigo. Eu tenho a impressão que é uma falta de respeito. Eu não consigo ficar sem camisa, às vezes, perto dos meus filhos. Eu não consigo ir lá fora na rua, colocar o saco de lixo, com medo de alguém passar na rua e me ver sem camisa. Você entende o que é isso? Tem coisa que só a costelinha pode ver. Você não precisa mostrar para ninguém. Mesma coisa as mulheres, com a vestimenta, muito decote, coisa muito curta. Tem coisa que é só para o seu marido ver, querida. Não é pro cara que está sentado na outra mesa ver. Então a gente tem que se cuidar. Tem coisa que é para o secreto.
Tem coisa que é para o secreto. Voltando aqui para a mensagem. Para Deus, as nossas ofertas, o nosso serviço a Deus diz muito ao nosso respeito. Tudo isso fala muito a respeito de nós. Deus não reprovou a oferta de Caim, aprovou a oferta de Abel, mas Deus reprovou Caim. Não o que ele tinha dado, mas sim a atitude dele. Porque antes de receber a oferta, ele recebe a pessoa que está ofertando. Ele recebe a pessoa que está servindo. A nossa oferta, o nosso serviço a Deus, diz muito ao nosso respeito, se agimos por fé ou por egoísmo. Uma vida de fé agrada muito ao Senhor, tanto que o versículo seguinte diz exatamente isso: sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Isso quer dizer que uma ação para Deus sem fé é como se você não acreditasse que Deus é real. Sabe quando você entra no modo econômico? Você entra no modo econômico, tudo que você faz para Deus é no modo econômico, no modo automático, perdão. Então eu vou para um culto, eu sei que lá alguém vai cantar 2, 3 músicas, alguém vai pregar e tal. Alguém vai orar para mim ir embora, eu volto para casa. Então, se passar 5 minutos do culto, eu já começo a olhar no relógio, eu preciso ir embora. Queridos, nada me deixa mais triste que quando a gente está terminando uma reunião e a gente pede para o pessoal ficar em pé para a gente orar, para a gente ir embora. Já tem gente que vai embora, nem espera a oração final. Se eu, como ser humano pecador que sou, eu me entristeço, imagina Jesus. Entendeu? Então isso diz muito quem é a pessoa. Isso diz muito o tipo de adoração que aquela pessoa está prestando. A gente vai para um cinema, o filme tem lá 2h30. Rapaz, eu quero ver eu levantar para ir no banheiro no meio de um filme. Você está louco? Já é um sacão de pipoca, eu fico ali vidrado, mano. Quer ver se alguém morreu, tanto que eu choro escondido da pastora para ela achar que eu sou macho e não choro. Só tem tamanho, só tem 2 metros de altura. Mas o coração mole. Agora, por que quando a gente vai na igreja tem 1 hora e pouca duração entre louvor e pregação, o cara fica num desassossego para ir embora? É melhor que não venha, que fique em casa, porque Deus não vai receber. 200 copos d'água. Rapaz, a nossa igreja aqui, não vou falar de outras não, vou falar da igreja que eu pastorei. Se o pessoal em casa beber a quantidade de água que bebe aqui no culto, ia secar aqui, como chama o corguinho? Que tem corgo aqui? Não é biriguizinho, lá em Birigui é biriguizinho. Aqui eu não sei se é browninha, eu não sei o nome do corguinho daqui. Eu não sei. Tem, fala aí, bicudo. Vai secar o bicudo. O corgo do bicudo. Rapaz, que tanto que parece que tem formiga na cadeira. E conversa no culto e tal. A pessoa não sabe o que foi pregado, gente. E quem está aqui em pé na posição que eu estou, você tem uma macrovisão, você vê tudo. Até se o cara está no celular. Então, irmãos, o tipo de adoração que eu e você prestamos a Deus diz muito sobre nós. Não só para quem está perto, mas para quem está recebendo. E se agora você estiver olhando só para Globo, para não sei mais que canal que tem aí, que só dá notícia de morte, uma hora dessa, quase 9 da noite, deve estar passando o Jornal da Morte, Jornal da Funerária. Daqui a pouco vão querer me processar, fechar a igreja, igual estou fazendo com o Bolsonaro. Mas, gente do céu, só tem notícia de morte. E o Jesus é o que nos dá a vida. Então nós não podemos viver por aquilo que a gente está vendo, mas sim pelo que a gente crê. Você recebeu uma notícia de doença, é o momento para você orar mais. É o momento para você tirar as aparas. Será que não está no momento, de repente, de você voltar àquela adoração do primeiro amor?
Será que não está no tempo agora que Deus te separou num canto para você orar mais e se debruçar mais na palavra e pegar mais firme na sua fé? Eu creio muito nessas coisas. A pastora passou uma situação essa semana e a gente está com 2 igrejas, a gente está, cara, 24 horas com Deus, falando com Ele, e o que é para fazer, se dá um passo para lá, se dá um passo para cá, se vai, se sobe, se desce, o que você vai fazer? E mesmo assim eu falei, puxa vida, que trem ruim que deu por dentro. Já mandei um zap para a igreja, gente, ora aí, me ajuda em oração e tal, né? Porque nós somos seres humanos. Mas ao mesmo tempo eu falei para a pastora, eu falei assim, ó, nós estamos pregando o Deus que cura. E nós precisamos viver isso. São experiências que a gente está vivendo, para que a nossa pregação possa estar pautada com experiências vividas. Isso é importante demais. Uma coisa é falar da fé dos outros, uma coisa é você falar daquilo que você viveu. Então, se você receber um decreto de doença, receba a cura agora em nome de Jesus, pela fé. E receba isso e determina na tua vida. E não aceite o atestado da doença. Creia, ore, jejue. Se fortaleça no Senhor. Você ainda tem pastor, você ainda tem igreja, você ainda está ligado ao corpo de Cristo. Isso diz muito sobre você. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus recompensa a nossa fé. Por diversas vezes Jesus usou a expressão, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Lá em Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13, eu não vou conseguir ler tudo aqui. Mateus 8, do 5 ao 13, Jesus está indo ali, eu já preguei diversas vezes esse texto, não é que eu estou repetindo, queridos, mas eu gosto de passar por alguns exemplos que a gente já conhece. Jesus vai curar um servo de um centurião. O centurião, acho que foi domingo que eu preguei isso, não foi? Do centurião que eu falei 100 soldados, então foi domingo, anteontem aí. Jesus então vai curar o servo de um centurião. O centurião é o nome do exército, ele de 100 homens, por isso centurião ou centúria. E ele vai cheio de compaixão pedir a Jesus para curar seu empregado, que estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus se compadece e deseja ir até a casa desse homem, mas a resposta desse homem é surpreendente: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Então receba essa palavra de cura na tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Você recebe a cura, igreja? Em casa, receba a cura aí, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ali em Mateus 9, 22, a pastora vai estar pondo ali nos comentários. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue. Eu não sei quantas vezes já preguei dessa menina. A gente já pensou sobre a vida dela por várias óticas. Mas então a gente sabe que por 12 anos ela sofria então de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. No seu coração ela dizia: se eu apenas tocar na veste. E esse texto é muito famoso. E sabemos que ela tocou apenas na orla, na parte mais baixa da veste. Sabe aquela parte que suja conforme ela vai se arrastando, como um vestido comprido da irmã, que vai catando sujeira no asfalto? Você imagina, no tempo de Jesus não tinha asfalto, que devia estar um trem marrom já de terra, de poeira, não é assim? E essa mulher então, ela acreditava que se ela apenas tocasse ali, na parte mais suja e insignificante da roupa de Jesus, e ela acreditava que ela poderia ser curada. Queridos, ela já tinha gasto toda a grana dela com médicos, tinha passado em todos os especialistas, ela já estava pobre, morando numa quebrada, sem recurso, não tinha grana para pintar cabelo, uma roupa usada, surrada, amarelenta, não é assim? Com anemia,
12 anos com fluxo de sangue. O dia tá feio, horrível, tadinha. Acabadinha. Só o pozinho da gaita. E mesmo assim ela vai no meio da comunidade. E ela vai no meio do povo. E naquele tempo, quando alguém estava nesses costumes das mulheres, não podia nem estar no meio da multidão. Se o povo soubesse que ela estava assim, estava no meio do povo, o povo linchava ela. E ela enfrentou todos os desafios, todas as dificuldades, mas ela foi aos pés de Jesus. Por que que hoje nós não vamos mais aos pés de Jesus? Porque hoje a gente só está querendo ver uma live que abençoa, não uma live que confronta. Uma live que fala, Jesus te abençoe, que você vem e faz a campanha de, não é assim? Por que que hoje o povo está atrás disso só? Do evangelho adocicadinho, do mamãozinho com açúcar. E ninguém quer mais o evangelho que é sal, o evangelho que cura, o evangelho que manda você se arrepender, e manda você buscar, e manda você chorar. Por que que o povo não busca mais isso? O povo quer coisa pronta. A geração do fast food. Eu ligo, o cara traz o lanche. Se ele passar 5 minutos, mano, cadê meu lanche? Eu não quero mais cozinhar, irmão. Eu não quero mais ficar dando carne e pôr no meio de um pão. Quero o cara frita pra mim. E põe os temperos que eu gosto. Você passa de carro, você pede o lanche, já pega o lanche pronto e vai comendo no carro. Tá assim a coisa. Então, o cara acha que na fé é dessa maneira. O cara acha que na igreja é assim. O cara acha que com Cristo é dessa maneira. Mas não foi Jesus que preencheu o cheque se pagar amanhã cedo. Foi você. Jesus não está preso no teu tempo, no meu tempo. Jesus é o tempo. Jesus é o eu sou. E Ele está falando para você nessa noite que se você tiver fé nele, Ele pode te curar. E Ele pode te liberar ainda hoje daquilo que você está sofrendo de repente há décadas. Mas para isso tem que ter intimidade, tem que ter arrependimento, tem que ter vida com Deus, tem que ter choro na presença do Senhor. Amém até aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, a Bíblia diz que Jesus voltando-se, né? Então Jesus nessa ocasião estava indo na casa do Jairo, que havia lá uma urgência, a filha dele tinha acabado de morrer, de 12 anos de idade. Mas Jesus para o trajeto de ida e volta para atender a mulher lotada de fé. Mateus 9:29 fala que Jesus também curou 2 cegos que clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus se aproximou deles e perguntou: credes que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Você tem fé que você pode ser curado nessa noite? Um outro assunto que eu quero abordar nessa noite, que o fato de você pecar está relacionado à falta de fé. Como assim, pastor? Muitas vezes, irmãos, nós pecamos porque não temos fé. Por exemplo, quando estamos longe dos olhares das pessoas, principalmente nas redes sociais, aí no seu quarto, né, assim, praticamos algumas porcarias. Esses atos nunca seriam feitos diante dos olhos das pessoas, mas longe dos olhos das pessoas, dos olhares, somos capazes de praticar. Isso é falta de fé. Porque se temos a certeza que as pessoas estão nos vendo, não praticamos, devíamos ter a mesma certeza, que é uma fé, que Deus também está vendo, e não podemos praticar. Não é verdade? Então, queridos, para vencer o pecado, precisamos ter fé. João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, se você deve até estar pensando assim aí agora: ah, pastor, mas a minha fé ela não é tão grande, minha fé é fraca, eu tenho pouca fé. E Jesus percebe também essa dificuldade de muitos seres humanos. E por diversas vezes, Jesus falou assim: homens de pequena fé. Se você pegar depois aí na tua Bíblia, pastor, eu não sei se ela vai estar pondo lá ou não, Mateus 8:26, Mateus 16:8, vai estar falando esses textos.
Agora, de quem que é a fé, irmãos? Uma pergunta: de quem é a fé? A fé, irmãos, a resposta bíblica para isso, que a fé não é minha, não é tua, mas a fé é um dom de Deus. Verdade, pastor? Verdade. Vou te provar na Bíblia isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios 12, 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Então a fé é um dom de Deus, para mim e para você. Então de repente, se a sua fé não está tão carregada, se de repente você está olhando mais para os problemas do que para a cruz, peça ao Senhor o dom da fé. Ele vai derramar na tua vida nessa noite. Você vai ter a tua fé fortalecida e você vai começar a crer no sobrenatural. Você vai sair desse mundo físico, desse mundo natural, e você vai começar a olhar com olhar de fé para as coisas. Você vai enxergar então possibilidades das mais infinitas diante de um problema que de repente você possa estar vivendo. O Espírito Santo concede fé. Isso é incrível, queridos. Deus nos ajuda a acreditar nele. Até isso Deus pensa para nós. Os discípulos pediram a Jesus, lá em Lucas 17, 5, aumenta a nossa fé. Lucas 17, 5. A fé é um presente dado por Deus. Então peça nessa noite: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me capacita. Senhor, tira essa angústia, tira esse sofrimento, tira essa depressão, tira essa tristeza. Pai, eu recebi aqui um decreto de morte. Pai, aumenta a minha fé para que eu possa enxergar o Senhor nessa situação, que eu possa acreditar no Senhor, na tua promessa para a minha vida. Eu até coloquei aqui um exemplo para a gente pensar. A gente não anda pelo que a gente vê, a gente precisa andar pelo que a gente crê. Nós já aprendemos isso. Até minha menina de 10 anos sabe disso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: não andamos por fé. Perdão. Porque andamos por fé, não por vista, não pelo que a gente vê. 2 Coríntios 5, 7. Se você fizer, queridos, uma leitura, você pode marcar na tua Bíblia. De repente está com um caderninho anotando em casa. Lá no livro de Números, capítulo 13, dos versos 25 até o capítulo 14, versos 12. Números do 13, 25 ao 14, 12. Ali nesse texto está relatada a história dos 12 espias. Todo mundo já conhece, a gente já falou disso 1000 vezes aqui. Esses 12 caras foram espiar a terra prometida. Eles foram lá para ver, para conhecer o que era essa terra. A terra que o Senhor tinha prometido para eles. E agora então eles trazem um relatório para Moisés. 10 pessoas andaram só pelo que eles viram, gigantes, tarará, tarará, né? Só enxergando os problemas. Será que hoje você está sendo da turma desses 10 que só enxerga a morte, notícia ruim, tragédia? Será que você está assim também, queridos, vivendo dessa maneira? Será que você está acreditando em tudo que está passando na televisão? Será que você já está com medo até de ser no quintal por causa do coronavírus? Será que você não está em pânico, não? Será que não está com a depressão maluca? Nessa noite Deus quer curar você disso, queridos, em nome de Jesus Cristo. Ele vai repreender todo o mal em nome de Jesus Cristo. É um problema, queridos. É um problema andar pelo que você está enxergando com os olhos naturais sem fé. É um problema isso aí para você. A vida sem fé só enxerga problema. Olha o problema aí, gente. Não é assim que tinha um probleminha, um negocinho no celular? Você lembra disso, Keila? Você lembra sim, Keila. É do seu tempo, querida. Você não é tão novinha não, né? Só enxerga problema, cara. Só vive problema. Você vai encostando, a pessoa já vem com cara de defunto, só para dar BO.
cara só dá notícia de morte. Não tem uma fé, não tem uma esperança em nada. Parece coveiro. Já está com a pá nas costas esperando você morrer para te enterrar, meu irmão. Sai fora. É ruim. Essa pessoa te puxa para o buraco. A pessoa te faz mal. Aparta disso. Em nome de Jesus Cristo. É um problema você andar com pessoas desse tipo. Você acaba se tornando igual. Esses 10 espias, quando voltaram, eles não falaram da promessa de Deus, a terra prometida. Eles falaram apenas dos problemas, porque andaram pelo que eles estavam vendo. E a nossa vista tende a focar apenas nos BO, nos problemas. Os outros 2, que é Josué e Caleb, eles não falaram do problema, mas falaram da promessa, porque eles foram espiar por fé. Números 14:8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Esse foi o relatório deles, Números 14:8. Então, irmãos, eu e você, agora aqui em 2020, nós somos chamados, nesse tempo de pandemia, de coronavírus, de morte, de tragédia, de coisa ruim, nós somos chamados para viver por fé, para caminhar por fé, para vencer por fé, porque a nossa fé está em Deus, e Deus, Ele vence todas. Não tem um lugar que Deus perdeu. Se você tem uma fé em Deus, queridos, você vai ser mais do que vencedor. Por essa razão, as pessoas que andam por fé conseguem ver o que os outros não veem, porque não focam no problema, mas inteiramente estão focados na promessa. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se veem, e a convicção de fatos que não se veem. Então, irmãos, onde os outros enxergam apenas adversidades, através da fé em Deus, você vai enxergar oportunidades. Onde os outros veem aflição, você vai ver bênção. Onde os outros enxergam gigantes, você vai ver uma terra prometida. Quando estamos tão focados no problema, não conseguimos ver a promessa. Mas quando estamos focados na promessa, não conseguimos ver o problema, porque nós acreditamos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que você vê te paralisa, mas a fé te impulsiona. O que você vê te desanima, mas a fé te anima. O que você vê te torna um covarde, te enche de medo. Os 10 espias preferiram morrer no deserto do que lutar para entrar na terra prometida. Números capítulo 14, dos versos 2 ao 4 diz assim: podíamos ter morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Tem um ponto de exclamação aqui, eles estão berrando. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Cara, os caras eram escravos, comia cebola e alho, trabalhava 20 horas por dia. Eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você imagina o Moisés, que era o pastor e líder deles, na frente do pastor deles, na frente do líder deles, eles falando entre si: esse cara não vira nada, é um frouxo, vamos voltar para o Egito. Só era Moisés, só era Moisés, o cara que escreveu a Torá, Moshe, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só era esse cara só. Não era um cara que nem eu não, um comedor de arroz e feijão. Se os caras fizeram isso com Moisés, queridos, o que imagina com a gente hoje? 5.700 anos depois de Moisés, até onde a gente está agora. Quem anda por vista, além de se tornar um covarde, se torna um rebelde, se torna um problema.
porque vai se levantar para impedir os outros de entrarem na terra que Deus prometeu. Sabe aquele caboclo que não quer converter? Aquele cara que não se submete, que cruza os braços, que põe defeito em tudo. Além dele não entrar na terra prometida, ele fica na tua cabeça, falando que você não presta, que você não serve, que é tudo uma balela, que você vai na igreja para dar dinheiro para pastor, que nenhum pastor presta, que nenhuma igreja é boa. E o cara te leva de volta para o bar, te leva de volta para as velhas práticas. Ele não quer entrar para o céu porque ele não quer de repente se libertar do dinheiro dele, não quer se libertar das velhas práticas, da vida de pecado, e ele tira quem está na promessa. Os caras começaram aqui de um para outro: ah, mano, esse pastor é louco, ah, não acredita nisso não, ah, tô fora, não vou mais nisso não quero, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o pecado, vamos voltar para a prisão. Lá era bom, nós tomava, beber, cair e levantar, beber, cair e levantar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Mensageiros do inferno. Quem anda por vista, além de se tornar um covarde, se torna um rebelde, porque vai se levantar para impedir os outros de entrarem na terra que Deus prometeu. Mas a fé te torna corajoso. Sempre foram essas as palavras de Deus a Josué: ser forte e corajoso. Deus está falando para você nessa noite: ser forte e corajoso. Persevere, permaneça ligado à videira que é Jesus. Tenha uma vida de fé, olhe e ande por fé, aproveite as oportunidades do nosso tempo. Um tempo sem esperança, um tempo com notícia de morte, um tempo com notícias ruins, com um cenário horrível na economia, na política e tudo mais. É um tempo de se levantar os atalaias, os profetas de Deus, os homens de fé, as mulheres de fé, e pregarem o evangelho, levarem as pessoas ao arrependimento, ao batismo, a terem um novo tempo, a terem esperança, a terem uma vida por fé e terem os pecados perdoados. É um tempo de você deixar de ser egoísta, mesquinho, e se converter ao Senhor, e ter um olhar de fé, e olhar para Deus mesmo com fé, crendo nas promessas, recebendo as promessas, caminhando pelas promessas, correndo atrás dos seus sonhos que Deus te deu. Entrando na terra prometida. A fé te enche de força, porque Josué e Caleb preferiram morrer lutando do que viver num deserto sem vida. O que você vê sempre vai te dizer que é impossível, e a fé diz para você que crê, que tudo é possível ao que crê. A fé não torna as coisas fáceis, mas torna as coisas possíveis. O que você vê com os olhos naturais te prendem a um passado de derrota e a um presente horrível, sem esperança. A fé te impulsiona a um futuro vitorioso. Os 10 que andavam pelo que viram disseram a Moisés: voltemos ao Egito, ao pecado, à prisão, voltemos à escravidão. O Egito era escravidão, queridos. Mas se você andar por fé, se você andar pelo que você vê, de alguma forma sempre estará preso ao seu passado. Se você andar pelo que você vê, você vai estar sempre vivendo um presente sem esperança. Você vai se enxergar como uma coisa pequenininha, como um ser desprezível, como um gafanhoto. Números 13:33. Vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A síndrome do gafanhoto.
Eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou pecador, nunca prestei. Toda a cidade falou que eu não presto, a minha família fala que eu sou ovelha negra. Nunca tive uma fé, nunca fui um cara honesto, nunca fui uma mulher honesta. Mas quando você anda por fé, irmãos, você olha para o futuro, você é capaz de se enxergar como vitorioso, como uma vitoriosa, por causa de Jesus Cristo, que levou nossos pecados na cruz e nos perdoou ali. Por fé, nós nos apropriamos da promessa e caminhamos na direção da promessa. Para a gente fechar, para a gente concluir, estou em cima do horário. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 1 João 5,4 diz assim: porque todo mundo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, queridos, eu quero orar com você nessa noite. Eu vou chamar a pastora aqui para a gente orar. Mas, irmãos, eu acredito que tem algumas mensagens que elas são desafiadoras. Elas são desafiadoras. Algumas mensagens, elas fazem com que a gente se posicione. Eu vou andar, Marcelo. Algumas mensagens fazem com que a gente se posicione. Algumas mensagens, irmãos, fazem com que a gente rompa com, de repente, uma fé medíocre. Sabe aquela fé média? Queridos, de repente nessa noite, você que está em casa, de repente você pode estar vivendo um dos piores tempos da sua vida. De repente você está sem esperança, de repente você está desempregado, de repente você está com Covid, de repente você não está com Covid, mas de repente você está com uma depressão maluca. De repente você está vivendo aí um tempo, queridos, que faz tempo que você não sorri. De repente, irmão, você está vivendo um tempo tão chato na tua vida, um tempo que você não tem mais nem vontade de viver. E de repente o diabo ele foi te cercando, te cercando, te cercando, te cercando. E o diabo hoje ele conseguiu te prender. Pastora, se você quiser vir. E de repente, querido, você está vivendo um tempo tão maluco na tua vida, que você está aprisionado. Você já não tem mais esperança. Você já não tem mais uma palavra do céu. Você já não ora mais. A tua Bíblia já faz uma cara que você não gasta tempo de qualidade com ela. De repente, irmão, você está vivendo um tempo tão estranho, de esfriamento, de apatia. De repente, por mais que domingo foi um culto para te levantar, mesmo assim, de repente, você até achou legal, achou bonitinha a pregação, mas aquilo não está fazendo parte da tua vida ainda. De repente você não conseguiu receber o que foi dito aqui no domingo. E nessa noite, queridos, numa palavra profética de cura, uma palavra para esse tempo que a gente está vivendo. De repente era tudo o que você precisava. Mais explícito do que isso é impossível, através da palavra. Eu não posso fugir do livro. Eu não posso inventar um falso evangelho, porque a palavra do Senhor por si só ela se basta. Deus é suficiente. Deus ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E se você não tivesse promessa do Senhor na tua vida, nem nessa live você estaria, nem dessa igreja você seria. E se de repente tivesse tudo tão bom na tua vida, não tivesse coronavírus, você cheio de grana no bolso, de repente nem assistindo esse culto você estaria. Você estaria de repente em qualquer outro ambiente, menos num ambiente de igreja. Eu não sei da sua vida, mas o Senhor está falando com pessoas nessa noite. E eu creio em nome de Jesus Cristo, queridos, que o Senhor quer te levantar dessa doença, dessa depressão. Deus quer te curar nessa noite.
Mas se você não tiver fé, queridos, você não vai agradar o Senhor. Se você não acreditar nessa mensagem pregada, eu poderia pregar aqui por uns 15 dias, sem parar. Você dormir e acordar comigo pregando, e não ia resolver a sua vida. Mas Deus, Ele não é homem para que minta. E Deus, Ele não é filho de homem para que se arrependa. E a minha Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas, os olhos de Deus estão abertos. E a minha Bíblia diz que Deus é o Deus do sim e do amém. E a minha Bíblia diz que basta uma palavra de Deus para a tua vida, para que você seja curado. E a palavra foi liberada nessa noite, uma palavra profética. E agora, daqui para frente, já não depende mais de mim, já depende de você. Se você não tem fé, nessa oração agora, peça fé. E se você já tem fé, comece a glorificar a Deus, agradecendo o milagre que você está recebendo. Amém? A pastora vai estar orando, eu me despeço. Que Deus te abençoe. Domingo às 19 horas a gente está junto de novo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, querida igreja. Que você possa ter os melhores dias da sua vida na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, Senhor. Feche os seus olhos aí, você que está na tua casa. Não se prenda ao que eu vou falar, porque a oração é algo tão particular. É uma conversa tua com Deus, uma conversa tua com Jesus. E você precisa aproveitar esse momento. Fale com Ele, se derrame na presença dEle. E eu sei, eu creio, Ele vai te ouvir, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor renove a nossa fé. Renova, Senhor, essa certeza para sabermos que o Senhor está no controle de tudo, em todo tempo, em toda situação. Senhor, tudo em nossa volta está contribuindo para nos fazer acreditar que está tudo perdido, que não tem jeito nenhum mais. Tudo está contribuindo para que nós comecemos a retroceder, andar para trás e não olhar para Ti, não olhar para o nosso foco, que é o Senhor, não olhar para as Tuas promessas, não confiar mais de que o Senhor está sim no controle das nossas vidas. Pai, nós tivemos diversos exemplos de discípulos do Senhor que confiaram, que entregaram suas vidas a Ti, independente da situação. E Senhor, eles não perderam a fé, não perderam, por mais que a situação estivesse difícil, estivesse ruim. Senhor, quantos discípulos Teus foram humilhados? Uns morreram apedrejados, outros morreram de cabeça para baixo, outro morreu de cabeça para baixo numa cruz, outro morreu degolado. E Pai, o surpreendente nessa história toda é que eles não perderam a fé deles em Ti. Estava tudo parecendo que estava perdido, todo mundo denegria a imagem deles, todo mundo perseguia eles, Pai, e eles não perderam a confiança em Ti. E detalhe, o maior presente que eles receberam foi morrer em Teu nome, pois ali eles tiveram a certeza de que viveriam contigo na eternidade. A missão deles foi cumprida. Pregaram o Teu evangelho, falaram sobre o Teu amor, divulgaram o Teu nome, independente da situação, independente da circunstância que os rodeavam, independente de pessoas que falavam mal deles, independente da perseguição que eles sofreram, independente de tudo.
de dores, de doenças, de crises, independente de tudo, Pai. A fé dos seus discípulos não foi abalada, e é isso que nós pedimos para nós neste momento, que a nossa fé não seja abalada por nada. Pelo contrário, que tudo isso que a gente está passando, tudo que a gente está vendo acontecer, Pai, sirva, Pai, para a gente como algo fortalecedor, que a nossa fé aumente agora. Não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, não podemos desistir, não podemos achar que o Senhor não está cuidando da gente, porque pelo contrário, o Senhor está cuidando, o Senhor está nos preservando, Pai. Talvez, Senhor, pessoas que foram acometidas por essa doença não estão entendendo muito bem o porquê, mas, Pai, isso só serve para nos certificar de uma coisa: nós somos dependentes do Senhor em tudo na nossa vida. Nós não estamos no controle de nada, de nada. Quando a gente acorda e faz um plano do que vamos fazer, dos compromissos que vamos fazer, Pai, a gente tem a ilusão de que estamos no controle da nossa vida, mas nós não estamos, porque quando o Senhor determina algo, e que não é da minha vontade, vai acontecer. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem ordena, é o Senhor quem está no controle de tudo. Então, Senhor, agora eu te peço, nos fortaleça, Pai. A gente não pode mais olhar para trás, a gente não pode fazer como aquele povo que queria voltar para o Egito, voltar para o pecado, voltar para a imoralidade, voltar a cometer as velhas práticas. Senhor, não! Quando a gente te aceita, quando a gente quer desejar ao Senhor, quando a gente diz: Pai, agora o Senhor é o dono da minha vida, Pai, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quando a gente diz isso, Senhor, ali, a partir daquele momento, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem ordena, é o Senhor que nos move, é o Senhor que nos diz o que fazer e como fazer. Ali, Senhor, a partir daquele dia, o Senhor começa a tomar conta da nossa vida. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa fé deve estar firmada em Ti. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei. Assim como tantos que nos assistem nessa noite, eu sei que muitos estão passando por problemas, por situações ruins, por adversidades, e estão enfrentando verdadeiramente o inimigo, Pai. Sim, eu sei que está difícil, mas, Senhor, eu te peço agora, por favor, em nome de Jesus, renova a fé dos teus filhos. Não permita que eles passem a olhar para trás. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que eles voltem a praticar as velhas ações. Em nome de Jesus, Pai, fé, perseverança devem ser agora o vocabulário dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é quem manda na gente, é o Senhor quem comanda tudo. Foi o Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite. Foi o Senhor quem cuidou de cada um que está nos assistindo agora. Por pior que seja a situação que todos estão enfrentando. Às vezes, Pai, a gente acha que está tudo bem, a gente acha que está tudo redondinho, a gente acha que a gente está no controle de tudo. Nossa, Senhor, eu consegui pagar minhas contas. Nossa, os meus filhos estão bem, meus filhos estão com saúde, está tudo certo. Senhor, nossa, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou dizimando, eu estou ofertando, e de repente, do nada, uma notícia surge e nos faz cair em desespero. E isso, Pai, essa notícia, se a gente não está firmado em Ti, essa notícia pode fazer com que a gente jogue tudo para o alto. Tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já nos beneficiou, tudo que o Senhor já nos abençoou. Não é apenas uma notícia ruim, Pai, que vai nos tirar da Tua presença. Não é o levante do inimigo, não é uma doença, não é nada. Não é uma crise, não é falatório, não é nada. Nós não vamos nos afastar do Teu amor, nós não vamos nos afastar da Tua presença, nós não vamos entregar a nossa fé de bandeja.
O Senhor vai continuar cuidando da gente. E um dia nós vamos dizer: contigo vencemos, contigo conquistamos, contigo alcançamos. Nós vamos passar por essa situação, nós vamos vencer esse problema, nós vamos conquistar a vitória contigo, porque é o Senhor que está no comando de tudo. Não é doença que vai nos afastar de ti, não é um diagnóstico que vai selar a nossa morte, que vai definir a nossa morte. Não, não é. Não é. Muita coisa acontece na nossa vida, Pai, para nos fortalecer, para nos mostrar que a gente não é nada sem o Senhor, para nos mostrar que a gente precisa continuar firme contigo. E como diz na tua palavra, lá em Eclesiastes 3, sempre há um tempo para todas as coisas. É tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de chorar, é tempo de se alegrar. Muitos agora estão chorando, mas eu sei que ainda vai ter um tempo que os teus filhos que choram hoje vão se alegrar no dia de amanhã. Porque Deus está há tempo para todas as coisas. E no momento certo, o Senhor vai testificar no nosso coração o porquê de tantos acontecimentos. Mas até que isso aconteça, Pai, fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. É isso que a gente precisa. É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a plena convicção das coisas que a gente não vê, mas sabemos que por intermédio do Senhor vão acontecer. Continue conosco, Pai, continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, Pai, em nome de Jesus. Cuida dos teus filhos, cuida de todos eles, sem exceção. Em todas as áreas. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, então eu te peço, cura os seus filhos agora nessa noite. Curas físicas, curas emocionais, curas espirituais, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, vai lá agora, na casa de cada um que está te assistindo, ouça a oração de cada um dos teus filhos e entre com a tua provisão, em nome de Jesus. E que todos nessa noite tenham a plena convicção de que a fé deles está inabalável, em nome de Jesus, Pai. E seja feita a tua vontade, seja feita sempre a tua vontade, hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora na tua vida, na tua casa, na tua família, e que ela te acompanhe por todo o Israel de Deus, hoje, amanhã e para sempre. Você que crê? Amém. Amém, igreja. Queridos, fé, palavrinha tão pequena, mas tem um poder tão surpreendente. Pratique a tua fé, pratique, fortalece a tua fé. Pede para Deus te fortalecer cada dia, cada momento, cada situação que esbarrar por você. Pede para Ele e você vai ver quanta coisa extraordinária e surpreendente vai acontecer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Tenham uma excelente noite na presença do Senhor, que Deus te abençoe, que você tenha um restinho de semana abençoado, e domingo a gente se encontra novamente às 19 horas no nosso culto online. Deus abençoe, amém? E ferido, não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus, jamais